Então, queria jogar pro Adrilles só uma crítica, uma provocação aqui para eu acho que a gente tem que falar um pouquinho da persona do Flávio Dino, que em 3 meses já se coloca como o pior ministro da Justiça que esse país já teve, porque ele deturpa as situações, as circunstâncias, a realidade de uma maneira nunca antes vista. A gente teve, por exemplo, agora, a questão do rapaz que matou tragicamente a machadadas 4 crianças. Qual foi a atitude do cara? Vamos pesquisar o nazismo no Brasil. Ou seja, vamos tirar os perfis de nazistas no Twitter. Aonde que tem nazismo no Brasil? Deve ter meia dúzia de retardados mentais lá no interior, sei lá, de qualquer estado do país. Não é a causa de um psicopata ter matado crianças. A causa, todo mundo sabe. É falta de controle da população carcerária que deveria estar presa e não está. Falta de controle da população doida que deveria estar internada e não está. Falta de... ou seja, controle excessivo do fluxo de armas na mão do cidadão de bem, que não está. Ou seja, aí tem a questão das invasões do 8 de janeiro. Aí você tem pessoas que estão invadindo terras produtivas, movimentos sem terra. Aí quem são os terroristas? É a senhora de 80 anos que nem sequer estava invadindo, mas estava em frente ao QG, que foi colocada num calabouço da maneira mais estúpida e ridícula possível. Aí fala das armas, ele fala que os CACs, os portadores de arma, que têm uma responsabilidade, que são cidadãos comuns que querem se defender, vendem armas para narcotraficantes, para grupos especializados de crime, ou seja, é um homem que deturpa a realidade, inverte e subverte a realidade o tempo inteiro. E aí quando ele vai depor sobre essas questões graves de deturpação da realidade que ele tem feito, o que ele faz? Ele foge. Ele fala, a extrema-direita é responsável pela balbúrdia, quando você percebe que são esquerdistas que estavam tumultuando o processo. Ou seja, ele inverte a realidade dentro do Congresso, ele inverte a realidade fora do Congresso, ele deturpa as circunstâncias de maneira a se colocar no lugar de vítima. E essa é a definição de toda a esquerda, sobretudo a esquerda identitária, que vê, inclusive, um petista como um salvador da sociedade, afora a corrupção, claro, né? O cara se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro sem sofrer represália, porque ele é a vítima preferencial. O PT fez isso, inclusive, enquanto poder, na época da Dilma, na época do Lula, ou seja, o mundo estava desabando, a bolha dos commodities estava explodindo, mas o responsável é sempre uma elite pensante, uma elite econômica que não era o governo, sendo que o governo estava em cupincha com empreiteiras, com banqueiros, com toda a elite econômica. A elite inclusive, voltou a ser hoje o próprio PT. Então, quando ele joga a responsabilidade por uma suposta extrema-direita, ele quer isentar a responsabilidade, como no caso do rapaz que matou as crianças, dele, do governo, do pseudo-progressismo que deixa criminosos às soltas, do pseudo-progressismo que deixou aquelas pessoas invadirem o Congresso para catapultar a popularidade do governo, nos outros. Ou seja, ele se isenta de responsabilidade, se coloca como vítima e massacra aqueles que deveria talvez proteger. É a tática da esquerda, é a tática do Flávio Dino. Que ele faz de maneira explícita e burra. Que o oportunista tem que ter senso de oportunidade. Aí tudo é caricaturalmente burro. Assim, eu fico meio chocado com o nível de autoritarismo, que ele toda hora se apresenta como autoridade. Não sei se você percebeu isso no discurso, Geisiane. Tem alguma... Ele tá igual canta a música do Bezerra da Silva, né? Ele tá bem bicho feroz, mas ali na primeira investida da esquerda contra ele, ele saiu, né? E é chamado de covarde e tal. É este homem que usa da tragédia contra as crianças lá em Blumenau para falar a respeito de censura, para falar a respeito de regulação de mídia, com palavras bonitas, de regulação de mídia, que é aquilo que a gente estava falando aqui agora. Se você pegar um estudante de ciências sociais lá da Rural de Pernambuco, que participa do DCE, ele tem o mesmo modus operandi. O Flávio Dino parece estudante repetindo o jargão de movimento social, é uma coisa ridícula e patética, inclusive, é raso. Esse tipo de crítica, inclusive, é rasa.